Aprovada essa PEC da blindagem na Câmara, ela vai ter que ter um segundo caminho. Ela segue a partir de agora para o Senado. E lá, o texto tem um primeiro também roteiro que precisa seguir, começando pela Comissão de Constituição e Justiça, antes de seguir ao plenário. E é com o presidente da CCJ do Senado, senador Otto Alencar, que a gente conversa a partir de agora. O senador Otto Alencar está aqui conectado com a gente, junto com a Marina Franceschini, que já começa perguntando, né, Marina, sobre esse assunto, essa pergunta tão esperada do daqui para frente. Marina, querida, com você. Obrigada, Camila. Líder, obrigada pela sua participação aqui. Eu queria saber se já tem alguma sinalização, se essa proposta, a PEC da blindagem, chegando ao Senado, ela vai direto para o plenário, vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça, e qual é a sua percepção sobre a dificuldade de aprovação de uma proposta como essa do lado de lá? Olha, pelo regimento do Senado Federal, deve passar pela CCJ. No entanto, o presidente do Senado, o presidente Davi Alcolumbre, tem a prerrogativa de, se ele desejar, encaminhar direto para o plenário do Senado Federal, como já algumas vezes foi feito isso. Eu liguei para ele hoje, tentei falar com ele hoje e não consegui falar com o presidente Davi. Assim que eu puder, vou falar e vou dizer que o rito normal deve ser seguido, mas ele tem essa prerrogativa. A minha posição já é conhecida. Eu antes já tinha declarado uma posição contrária a essa PEC da blindagem. Ontem tentei, inclusive, dentro dos deputados do PSD, que eles votassem não, alguns votaram não, outros votaram sim, cada um decidiu de acordo com a sua consciência. O líder do PSD na Câmara dos Deputados, o deputado Antônio Brito, votou não, mas nenhum deles não teve unanimidade, alguns votaram sim, outros não. Então a minha posição é muito contrária. Eu acho que é um desrespeito ao voto popular, é uma falta de cerimônia com o voto popular, e não se pode estabelecer, através da lei, uma proteção aos parlamentares. E nós já temos tantos casos que pipocam aqui ou ali de irregularidade, de desvio de recursos, sobretudo os recursos da emenda. Então, vários casos que aconteceram recentemente. E se for dar proteção com o colegiado, que é muito corporativista, não vai se investigar absolutamente ninguém. Senador, aqui Camila do estúdio, muito obrigada mais uma vez pela participação. O senhor acha que essa proposta, o senhor disse que tem dificuldade para passar, mas ela pode ser reformulada ainda no Senado, mantendo essa aparência e essa impressão de blindagem? E o senhor acha que isso interessa ao país? Eu acho que não interessa ao país, muito menos ao povo brasileiro, o povo trabalhador do Brasil. No Senado Federal, são necessários 49 votos para ser aprovada, dos 81, 49, 3/5 do Senado Federal. Pelo que eu conheço do Senado, vai ter muita dificuldade de passar no Senado Federal. Sobretudo, até porque se incluiu de forma absurda os presidentes de partido para serem julgados só no Supremo Tribunal Federal. É uma coisa assim inédita. Não tem na história da República Nova nem da Velha uma situação dessa ordem. Portanto, lá no Senado, não só como presidente da CCJ, mas como senador, se for para o plenário, eu vou encaminhar contra. Eu conversei agora há pouco com o líder do meu partido, o senador Omar Aziz. Ele tem a mesma impressão que eu tenho, ele vai encaminhar contra essa matéria. Ela é uma matéria que não devia nem ser pautada. Lamentavelmente foi pautada e foi aqui aprovada. Agora estão apresentando uma emenda de adequação para tentar de novo repor o voto secreto, que é outra coisa que não tem cabimento se não mostrar o voto numa coisa que o povo quer saber, o eleitor quer saber como é que é. Portanto, no Senado, nossa posição vai ser contrária a essa matéria. Lamentavelmente, essa semana, o tema da semana vai ser uma música do Caetano, Podres Poderes, lamentavelmente, e eu não me incluo nesse meio que está aí sendo levado à consideração da população brasileira, que eu sei que é totalmente contrária a essa emenda da blindagem. Senador, o Valdo vai te fazer uma pergunta. Senador Otto Alencar, Valdo Cruz, prazer em falar contigo aqui. Senador, o senhor estava citando o presidente da casa, Davi Alcolumbre, né? Pelo que a gente sabe, ele andou negociando com o Hugo Mota essa proposta, né? E existe, então, a possibilidade de levar diretamente ao plenário.
Ele levando ao plenário, o senhor acredita que vai ser aprovada mesmo assim? Que o clima pode melhorar para essa proposta no Senado? Ou esse retrocesso, que está sendo classificado como um retrocesso, né? Essa PEC da blindagem, PEC da impunidade, eu acho que o PSD, qual a tendência? Votar em peso contra? MDB, o senador Renan Calheiros também é contra, não é isso? Exatamente. O senador Renan Calheiros já tomou posição contrária. O líder, Omar Aziz, vai encaminhar contra. Vamos trabalhar dentro do PSD para rejeitar essa proposta. Ela não pode ser nem analisada e retornar para a Câmara. Tem que ser enterrada no Senado Federal. Acabar lá, destruí-la lá, certo? Não aprovar no Senado Federal. Na minha opinião, pelo que eu conheço do colegiado do Senado Federal, acho difícil ter 49 votos para aprovar essa matéria. A matéria que não tem cabimento absolutamente. Olha, eu falei há pouco com a Marina, eu recebi de prefeitos da Bahia, um deles, o Jair, do município de Sítio do Quinto, nordeste da Bahia, ele mandou dizer assim: eu pensei que já tinha visto o absurdo. Esse é o maior de todos na Câmara dos Deputados. Então, a Câmara dos Deputados agora, se pense no absurdo, a Câmara já tem precedente, que é esse absurdo de se aprovar essa PEC da blindagem. Senador Joel Pinheiro agora te pergunta. Como? Senador, bom dia. Joel Pinheiro aqui de São Paulo. Oi, Joel. Tudo bem, Joel? A minha pergunta, senador, é acerca da justificativa que os parlamentares favoráveis ao projeto dão. Eles dizem, tem uma situação muito ruim, que é o seguinte, ter processos ali junto ao Supremo, que podem ou não ser abertos contra os parlamentares ou investigações e que ficam ali na gaveta dos ministros esperando a hora propícia. E esse projeto seria um jeito de impedir esse tipo de digamos assim, ameaça. Se não for esse projeto, existem outros caminhos para impedir isso? E se o senhor acha que isso é um problema de fato? Olha, eu acho que os ministros do Supremo Tribunal Federal eles têm o tempo deles de analisar essas matérias todas, sobretudo denúncias. Já tem 3 deputados federais que são réus lá no Supremo. Se não me engano, o Maranhãozinho, o Bosco e o Pastor Gil. E outros todos estão também sob essa análise. Então, essa PEC, ela não inviabiliza o que está no Supremo de ser analisado, não. Já vai ser analisado. Ela não vai retroagir para ajudar. Essa é a análise que eu tenho feito. Não conheço nenhuma outra matéria, nenhum projeto que possa fazer com que isso venha a acontecer. Na verdade, é uma iniciativa para impedir que a justiça seja feita. E a lei, para que existe a lei? Para limitar o poder, o meu poder de senador, do presidente da República, dos deputados federais, para circunscrever a lei, para isso, para circunscrever o poder de cada um de nós. Portanto, a Câmara andou muito mal e, lamentavelmente, o presidente Hugo Mota, certamente por pressão da grande maioria, até porque esse projeto foi aprovado com mais de 330 votos, me parece, a pressão muito grande, ele não resistiu e colocou em votação, quando lá atrás, há um tempo atrás, ele tinha recuado de colocar esse projeto em votação. Eu não conversei ainda com o presidente Davi Alcolumbre. Agora, a nossa posição dentro da Comissão de Constituição e Justiça, até porque, como presidente, em algum momento eu terei que pautar, mas não é a prioridade. Hoje nós vamos votar a conclusão da reforma tributária. Estou indo agora para a CCJ para isso. Além de outras matérias importantes, não será a prioridade. E se for para o Senado Federal, se o Davi levar direto para o plenário do Senado Federal, a minha posição de plenário e da tribuna vai ser contra essa matéria. Até porque não tem cabimento se aprovar uma matéria para dar blindagem. Ou seja, criar uma nova figura no parlamento brasileiro. O deputado blindado. Não existe isso. A gente sabe que o senhor tem horário, vai presidir uma sessão importantíssima na CCJ. Rafael Colombo te faz uma pergunta agora. Senador, rapidamente, muito obrigado mais uma vez pela presença. A impressão que uma parte da população tem, me parece, é que nós estamos vivendo um processo de marcha ré institucional. A discussão sobre anistia para quem foi condenado com direito à ampla defesa e presunção de inocência no Supremo Tribunal Federal, como manter mandato de um deputado que tem faltado constantemente ao trabalho porque foi aos Estados Unidos para trabalhar contra a economia do país, PEC da blindagem, como utilizar, temos de voltar no tempo para orientar parlamentares a usar o dinheiro público com transparência nessa discussão sobre emendas todas. Por que nós estamos vivendo esse momento? Qual a avaliação que o senhor faz, senador?
Olha, dentro do Senado Federal, essa matéria não chegou ainda, como outras tantas que chegaram lá e algumas foram rejeitadas. Eu quero voltar atrás um pouquinho. Nós aprovamos, há algum tempo atrás, 5 anos, o fim da prerrogativa de foro. Está aqui na Câmara, nunca foi aprovada. Deveria ter sido aprovada. Tentaram fazer agora, depois recuaram. Aí veio com a proposta do projeto da anistia, ampla, geral e restrita, que é inconstitucional. Essa lei fere o artigo 60 da Constituição Federal, inciso 4º, que é uma cláusula pétrea. Portanto, é inconstitucional. Essa é totalmente inconstitucional. Se for para a CCJ, inconstitucional, o que é inconstitucional, eu não vou pautar. A questão dessa PEC da blindagem e da outras tantas, inclusive o caso do deputado Eduardo Bolsonaro, é uma coisa inédita. Receber salário nos Estados Unidos como deputado estadual e depois passar a ser líder da minoria sem comparecer ao ambiente da Câmara Federal. É uma coisa inédita, perderam o senso. Perderam completamente o senso de responsabilidade com o mandato e, acima de tudo, o de respeito com o eleitor, que colocou todos os deputados federais que estão nesse patamar de aprovar aqui na Câmara Federal. Última pergunta para não te atrasar. Leilane. Senador, desculpa, fiquei com a última, vou ser bem rápida. Jogando para o futuro, se essa PEC for aprovada, alguns analistas dizem que as organizações criminosas estão se empenhando em infiltrar pessoas no legislativo. Essa PEC, se for aprovada, é uma porta aberta para esse caminho? Sem dúvida nenhuma, Leilane. Sem dúvida nenhuma. Já tem, pelo Brasil afora, prefeitos eleitos pelo crime organizado. Alguns eleitos pelo crime organizado. Vai ser o caminho para se colocar parlamentares aqui com essa proteção para que possam exercer o poder de ajudar o crime organizado. Quando esse crime organizado tem que ser perseguido, punido. O que aconteceu agora em São Paulo com o fuzilamento daquele delegado. Então, esse é um caminho para dar condição a isso. Não só isso, mas ter aqui no Senado, ou na Câmara, ou no Senado não sei, mas na Câmara, de alguma forma, parlamentares com essa relação. Aconteceu recentemente no estado do Rio de Janeiro, quando um deputado estadual tinha uma relação promíscua com o crime organizado, de vantagens, de exercer o poder para proteger o crime organizado. Você fala uma coisa correta. O governo federal, os governos estaduais têm que agir nessa direção, porque já avançou muito no setor de combustíveis, já avançou também em algumas cidades a eleição de prefeitos e pode avançar também para chegar aqui na Câmara dos Deputados e também, quem sabe, acho mais difícil, no Senado Federal.